Olá, irmãos, uma alegria poder retornar uma vez mais aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia, em Jacarepaguá. Uma alegria poder estar com os irmãos. Um prazer também poder ser visto, acompanhado, ouvido por centenas de pessoas mais que acessam o nosso canal e acompanham os nossos estudos. Uma alegria sempre renovada poder estar com os irmãos. Quero pedir licença para alguns avisos importantes. Nós queremos informar os irmãos que já estão melhor, já estão de alta. O pastor José Rodrigo e a esposa, a irmã Bruna, nós louvamos a Deus por isso. Vários irmãos, outros por quem estávamos preocupados e orando, estão se recuperando e louvamos a Deus por isso. Também queremos dar informação sobre a irmã Cleonice. Ela foi submetida a mais uma cirurgia e passa bem. Teve momentos críticos, mas já está passando bem, se recuperando. Nós continuamos pedindo aos irmãos as orações em seu favor. Também o irmão Aldonor continua o seu tratamento em relação ao câncer, que os irmãos estejam orando em favor dele. Peço também que os irmãos estejam orando em favor da irmã Jacirema, nossa amiga missionária, a esposa do irmão Fernando, missionário. Os irmãos estejam orando por essa família querida de Nova Iguaçu, para que eles possam também recuperar rapidamente e voltem às atividades, especialmente a irmã Jacirema, que se encontra enfermada. Lembro os irmãos também que as nossas atividades que foram suspensas nesse final de ano estão retornando. Nós já estamos retornando com o grupo de estudo, os pequenos grupos de estudo dos jovens, dos adolescentes e dos adultos. Então, os irmãos que pertenciam a esses grupos estejam ligados, liguem para a secretaria, peçam informação para que possam voltar a engajar-se nos estudos e na comunicação online. Lembro os irmãos que a nossa EBD voltou a funcionar online todos os sábados às 9 horas da manhã. Os irmãos acompanhem o estudo que está sendo realizado. Também, irmãos, estamos com os nossos cultos presenciais, todo domingo, às 10h30 da manhã. Os irmãos que queiram participar, entrem em contato com a Secretaria da Igreja, faça a sua inscrição. Nós estamos controlando a assistência e há necessidade, então, de fazer o seu registro para constar na lista de pessoas que podem adentrar o nosso templo. Façam isso, por favor, irmãos, e estejam conosco. Eu estou saudoso de alguns irmãos que não vejo já há algum tempo. Oremos ao Senhor para passarmos ao estudo desta oportunidade. Nós estaremos iniciando hoje o estudo sobre a Trindade. O título do capítulo de hoje é Trindade Divina. Depois estaremos desdobrando aí, estudando Jesus, observando, né, algumas facetas, né, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo e do Pai, o Eterno Criador. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de estarmos nos reunindo desta oportunidade para o estudo da Tua Palavra. Abençoe os lares, ó Pai, por onde estamos, através do canal do YouTube, adentrando com a Tua Palavra. Que os Teus filhos, ó Pai, já alcançados pela Tua graça salvadora, possam entender com clareza esta preciosa faceta de nossas doutrinas. Eles entendam como funciona, como o Senhor funciona nas três pessoas. Pedimos ao Pai que esteja iluminando as nossas mentes, a nossa capacidade intelectual, para que
possamos nos fazer claros para aqueles que não receberam a Jesus ainda como Salvador, desconhecem estas verdades da sua Sagrada Escritura, e para que eles possam, Senhor, receber bem a Tua palavra, possam entendê-la e possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos ao Pai humildemente, em nome de Jesus. Amém. Trindade divina. Queridos, eu quero chamar para texto inicial dessa oportunidade as expressões do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Um texto muito conhecido, pois muito usado pelos pastores no encerramento dos cultos, ao despedir o auditório nos cultos dominicais. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Uma oração do apóstolo Paulo. O que significa isto? Ela se refere à Trindade. Paulo se referiu aqui à Trindade divina. Irmãos, a Trindade divina não pode ser ignorada, não pode ser menosprezada por aqueles que aceitam, por aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador e querem servi-lo com fidelidade. O termo Trindade não se encontra nas páginas das Escrituras Sagradas, mas sobejam evidências da existência da Trindade. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, são inúmeras as passagens sobre a verdade, a veracidade dessa importante e necessária doutrina. Para se constatar a existência de Deus, meus irmãos, é-nos suficiente a razão. Olharmos para a natureza, para a exuberância da natureza, para a magnitude de tudo isto que nos cerca e é natural, e entendermos a necessidade de um Criador, percebermos que a existência de coisas tão maravilhosas requer um Criador e alguém que controle isto de forma poderosa. Então, basta a razão, basta a inteligência para entendermos a existência de Deus. Para crermos na existência de Jesus Cristo, é necessário razão e fé. Para entendermos a existência do Espírito Santo, é-nos necessária a inspiração divina através da palavra de Deus, a Bíblia, para que pela fé tenhamos esclarecidas as dúvidas advindas desse mistério. Para compreender o mistério da Trindade, o crente carece da revelação divina só encontrada na Bíblia Sagrada, pois não é uma doutrina que se aprende somente através da luz natural da razão. A mente humana jamais conseguirá explicar adequadamente, satisfatoriamente, a doutrina da Trindade divina. Nossa mente entenderá plenamente como funciona as pessoas do Pai, do Filho e Espírito Santo, somente quando chegarmos na gloriosa presença física do Senhor na eternidade. Aqui, enquanto na Terra, nossa mente não consegue alcançar, pois são mistérios divinos, coisas relacionadas a seres divinos, ao Senhor,
que é divino. Todavia, irmãos, hoje contamos com a assistência do Espírito Santo, que através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, revela-nos o necessário para crermos na beleza da doutrina segundo a qual a divindade, embora uma em sua essência, subsiste eterna e perenemente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas iguais na substância e absolutamente juntas em seus atributos, ou absolutas em seus atributos. A Trindade, meus amados, é claramente vista em ação na criação do universo. A primeira frase bíblica, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em português diz o seguinte: no princípio criou Deus. Essa frase é uma tradução da frase hebraica Bereshit bara Elohim. Bereshit, princípio, princípio do tempo, princípio do cronos, princípio das coisas, princípio da existência física do mundo físico, palpável, material, princípio da vida, vida espiritual, vida física humana. Bará criou o mundo espiritual. Deus criou tudo. Tudo foi criado. Nada do que existe, existia. Só o Senhor é eterno. A física, o mundo físico, a vida física animal não existiam. Passou a existir depois que se iniciou no princípio estabelecido por Deus. Elohim. Esta palavra é traduzida como Deus, o Senhor, o Criador. Deus Elohim é um substituto hebraico plural, que no texto indica pluralidade no ser que é identificado como Criador. Quando a Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra, ela está revelando que estiveram presentes no ato da criação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai criou através do Filho, ordenando que se criasse, enquanto o Filho, através do Espírito Santo, transmitia vida a tudo que era criado. E aí, os irmãos, tem o texto lá do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3, que nos informa da seguinte maneira esse mistério. No princípio, estou lendo no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está identificando aqui como Verbo a pessoa do Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas pela palavra pronunciada por Deus, Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, aqui nesse texto de João, nós encontramos a presença e funcionalidade da Trindade. E indo lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, nós encontramos essas expressões. Vou ler o primeiro e o segundo versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus, pairava sobre a face do abismo. Então, identificamos aqui também, né, nós sabemos que Deus estava criando na pessoa de Jesus, a ordem veio de Deus através da palavra do Senhor Jesus, e o texto identifica a presença de Deus em espírito pairando sobre o globo terrestre, mas nós podemos afirmar com segurança sobre todo o universo. Para explicar, irmãos, a Trindade, dizemos que em Deus há três personalidades divinas distintas entre si, sendo cada qual uma igual à outra quanto à natureza. Preste atenção, não são três deuses, há um só Deus. A Trindade é o modo triuno de Deus existir e revelar-se a nós. A Trindade está presente, revelada na expectativa messiânica. Nós já vimos a Trindade lá na criação. Agora, a presença da Trindade na expectativa messiânica. E eu vou citar alguns textos daqui a pouco. A Trindade encontra-se presente nas profecias do Velho Testamento referentes a Jesus. Vamos observar os textos, dentre muitos outros. Eu vou citar alguns, mas há centenas de outros. Salmo 110, versículos 1 e 4. Disse o Senhor ao meu Deus, ou disse o Senhor, em outras traduções, disse o Senhor ao meu Senhor, fique à minha destra, fique à minha direita, até que os teus inimigos sejam derrotados. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem Melquisedeque. Esse texto é uma referência do salmista à pessoa do Senhor Jesus, o Filho. Isaías 6, 8, 7, 14 e 9, versículo 5. O texto está aí, você pode consultar em sua Bíblia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizer, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Plural. Então, a chamada de Isaías, feita pela Trindade. Texto abaixo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. É uma profecia de Isaías referente ao nascimento de Jesus. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que lá no texto de Mateus está traduzido Emanuel, Deus conosco. Então, esse é um texto informando o nascimento de Jesus. Ainda continua informando o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma referência clara a respeito de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Texto de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha dos céus, por entre as nuvens, no firmamento, um como o filho do homem, uma referência a Jesus. E foi-lhe dado o domínio e o poder sobre todos os reinos, povos e línguas. Domínio que não cessará, pois o seu reino será único e eterno, não podendo ser destruído. Estas profecias de Daniel são profecias relacionadas a um desdobramento escatológico em nosso futuro e o reino eterno. Mas irmãos, no Novo Testamento, que encontramos as mais claras e explícitas manifestações da Trindade Santíssima. Vemos isso no batismo de Jesus. Eu vou citar apenas algumas.
no batismo de Jesus, em seu ministério e na sua ressurreição e ascensão. Mateus 3, 16, 17, narra o batismo de Jesus. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu-se o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então, a segunda pessoa sendo batizada, a pomba representando a terceira pessoa. E em seguida, ouviu-se uma voz dizer desde os céus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então, a voz de Deus, a figura do Espírito Santo, identificada na pomba, e Jesus, o Filho, sendo batizado. Esta clássica manifestação da Trindade, observando o Filho, a segunda pessoa, submetendo-se ao batismo. O Espírito Santo, a terceira pessoa, manifestando-se na forma visível de uma pomba vindo sobre ele, o Filho. E a primeira pessoa declarando dos céus o seu amor, a segunda pessoa, o Filho. Evidência clara, inequívoca das três pessoas divinas em ação. Lucas 4, 18 e 19 narra a visita de Jesus a uma das sinagogas na Judéia, e era costume, quando um visitante ilustre chegava na sinagoga, o privilégio dele ler os textos sagrados. Então foi entregue o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías foi entregue a Jesus. Essa é uma narrativa de Lucas. E abrindo-o, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho e me enviou para proclamar a libertação dos oprimidos, oferecer liberdade aos cativos e recuperar visão aos cegos. Nessa passagem, irmãos, nesse texto bíblico, vemos o Senhor Jesus ministrando na sinagoga e informando aos judeus presentes que o texto de Isaías 61, capítulo 1, referia-se a ele como o Messias. Estava se relacionado a ele, ali presente. Claro que os judeus ficaram estarrecidos, não é? Com esta informação de Jesus. Outro texto, e já estou indo para o final dessa citação de texto, Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, por todos os povos da terra, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, essa citação é do próprio Senhor Jesus, narrado por Mateus no texto, quando Jesus dava as últimas ordens. Após a sua morte, Jesus, prestes a voltar aos céus, deu as últimas instruções aos discípulos, ordenando a ministração do batismo a todos que se tornassem discípulos, aprendizes da sua palavra. E referiu-se especificamente às três pessoas da Trindade Santíssima e Eterna. Também na história da igreja, desde os primeiros momentos, observamos a Trindade operando de forma ativa. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Lucas registrou, Lucas é o autor do livro de Atos, ele registrou: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi tudo a respeito de Jesus, o que ele realizou e ensinou, até o dia em que, elevado aos céus, foi recebido lá em cima, após ter entregado suas ordenanças por intermédio do Espírito Santo. Jesus foi recebido em cima, né, e entregue as ordenanças pelo Espírito Santo. Atos 5:32, ora, somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são fiéis e obedientes a Ele. Atos 10, 37, 38. Em sua palavra, vós bem a conheceis,
pois proclamado por toda a Judéia e Galiléia, depois de ser batizado por João, e refere-se a Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo, e com ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando os oprimidos do diabo, porquanto Deus estava nele, era com ele. Atos 7:55. E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando em direção aos céus, contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à destra, à direita de Deus. Visão do diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, morria apedrejado por testemunho da palavra. Ele olha para os céus e vê Deus, a glória de Deus, o brilho da glória de Deus, e ao lado da glória o Senhor Jesus. Atos 9:17, o episódio de Paulo sendo curado por Ananias. Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo, o Senhor que lhe apareceu no caminho enviou-me a ti para curar a tua visão e para que sejas pleno do Espírito Santo. Quando Paulo se converteu, ele teve a experiência do esplendor de uma luz mais forte do que o sol que o jogou por terra. E ele ouviu o Senhor falando com ele. E agora, Ananias fala que ali estava por ordem do Espírito Santo. E por último, para encerrar essa série de textos, há centenas de outros. Quero citar Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 8 e 11. Esse texto é a revelação de Jesus Cristo que Deus concedeu para informar aos seus servos acontecimentos que acontecerão, estão em nosso futuro. Ao anjo da igreja escreve aquele que é o primeiro e o último, o Pai, que foi morto e ressuscitou, o Filho. Aquele que tem ouvidos, ouçam e compreendam o que o Espírito diz às igrejas. As três pessoas presentes neste texto sagrado. Creio, irmãos, que esses textos citados falam por si mesmos e dispensam explicações. O vocábulo trindade é usado na literatura teológica para referir-se ao ministério de uma só pessoa divina, coexistindo simultaneamente em três pessoas distintas e coiguais. Entendemos pela doutrina da Trindade que Deus existe eterna e plenamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, como imaginam e ensinam alguns, mas um só Deus, sendo uma a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho e outra a pessoa do Espírito Santo, mas os três sendo o mesmo Deus. Fiz um gráfico, um triângulo, para que os irmãos possam visualizar essa explicação. O Pai está lá no vértice da pirâmide. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O termo Trindade refere-se à tríplice manifestação de Deus. A manifestação do Pai no Filho, do Filho no Espírito Santo, do Espírito Santo no Filho e no Pai. O termo, teologicamente, só é aplicado a Deus para explicar o seu modo tríplice de ser. Ao revelar a existência de Deus, que é o Pai, de Deus que é o Filho e de Deus que é o Espírito Santo, a Bíblia não está afirmando, repito, existir três deuses, mas um Deus só, que revela-se e se relaciona com os homens,
de forma tríplice, sendo um só Deus. Há em Deus três pessoas distintas, três personalidades distintas, divinas distintas, mas cada qual igual a outra quanto à natureza. Este é o modo triuno de Deus existir e ser, com o qual ele se revela a nós, homens. Para compreender os mistérios da Trindade, meus irmãos, carecemos conjuntamente da revelação divina que só encontramos nas Sagradas Escrituras. A Trindade não é compreendida apenas através da natural luz da razão, apenas com a nossa inteligência, com a nossa capacidade conectiva, essas coisas meramente da nossa supercapacidade humana, mas limitada à natureza humana. É necessária a iluminação espiritual proporcionada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, não vai compreender. Para se constatar, irmãos, a existência de Deus, presta atenção nisso. Para se constatar a existência de Deus, é-nos suficiente a razão, a nossa inteligência. Pois o firmamento, a natureza, os cosmos, declara a glória de Deus. E a terra onde habitamos é prova de que um ser a criou. Salmo 19, versículo 1. Para crer na existência de Deus Filho, Jesus, é-nos necessária a razão e a fé, pois é pela fé que compreendemos e cremos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E nós lemos esse texto lá em João capítulo 1, versículo de 1 a 3. E que aquilo que pode ser visto foi produzido, veio à existência a partir daquilo que não se vê, a partir do Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo 2. Para entendermos a existência e a ação do Espírito Santo, é-nos necessária a revelação pela iluminação, a fé e a razão. Vou repetir. Para entender Deus, para saber da existência de Deus, compreender que Deus existe, basta olhar para a natureza. Para entender Jesus, para compreender Jesus, para crer em Jesus, é necessário a nossa razão e a fé. E para compreender a ação do Espírito Santo em nós e conosco, é necessário a inteligência, a fé e a razão. Desculpe, a iluminação pelo Espírito Santo, a fé e a razão. Amados, a nossa mente jamais conseguirá compreender perfeitamente, enquanto aqui estivermos na terra, a Trindade. Todavia, contamos com a assistência do Espírito Santo que foi, por intermédio das Sagradas Escrituras, incumbido de nos revelar o necessário para crermos na beleza dessa doutrina, segundo a qual subsistem eternamente as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas iguais, em substância absoluta e nos atributos que lhes são eternos. Concluo o capítulo de hoje. A doutrina da Trindade não é, meus amados, um mero exercício intelectual, um mero exercício de inteligência, mas uma verdade sobre Deus que ensina-nos coisas vitais para o nosso cotidiano cristão. Através da revelação referente à Trindade, aprendemos como Deus age, como age o Filho, o Senhor Jesus, e como age o Espírito Santo atuando em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, rogou ao Pai que amorosa e prontamente enviou-nos o Espírito Santo. E este intercede por nós junto ao Pai, testificando que somos filhos através dos méritos
salvíficos do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Nós somos salvos por Jesus, os nossos pecados são encobertos das vistas do Pai pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo testifica isto junto ao Pai. Essa doutrina, meus queridos, mostra as três pessoas da divindade agindo em perfeita unidade e harmonia em todas as obras poderosas operadas por Deus no universo, na redenção do homem e na santificação do homem. Por exemplo, a encarnação é mostrada como tendo sido realizada pelas três pessoas. Vejam isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Embora apenas o Filho tenha se tornado carne para habitar entre nós. João 1, de 1 a 3. Termino por aqui o capítulo de hoje. Nós continuaremos na próxima semana tratando da Trindade e, na sequência, estaremos focalizando a pessoa de Deus, o Pai, como Criador, sustentador de todas as coisas, o Filho, no seu ministério, vindo para nos salvar, para nos resgatar, e a ação do Espírito Santo em nossa vida e através da igreja. Estaremos vendo isso na sequência dos estudos nas próximas quarta-feira. Não deixe, meu querido, de inscrever-se neste canal. Se você ainda não se inscreveu, dá-nos a honra, né, de estar inscrito nesse canal e receber as nossas mensagens, os nossos estudos de forma direta. Se você tem gostado, você que já está inscrito, tem gostado, então testemunhe compartilhando este canal com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos, irmãos de outras igrejas e de nossa igreja, para que os nossos estudos possam ser bem aproveitados por todos. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro, a alegria, ó Pai, de adentrar os lares dos nossos amigos e queridos irmãos com a Tua palavra. Abençoe, Senhor, todo aquele que teve acesso a este estudo nessa oportunidade. Porção dobrada da Tua graça sobre cada um deles. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam com toda esta congregação, desde agora e para todo sempre. Amém. Oi, pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar da primeira carta de João. João, ele foi um dos 12 apóstolos, né, aquele que foi mais próximo de Jesus. Ele escreveu, além do Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta e também o livro de Apocalipse. A primeira carta de João, ela foi destinada às igrejas ali na região de Éfeso, né, porque as igrejas enfrentavam ali falsos ensinamentos, né? Eles estavam enfrentando ali as heresias gnósticas, né, que misturavam os ensinamentos do cristianismo com outras práticas religiosas. Então, João escreveu para combater, né, esses falsos ensinos e para incentivar, encorajar, orientar os irmãos a viverem de forma coerente com a justiça, o amor e a comunhão com Deus em Cristo Jesus. Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida.